Levítico 23. Salvação falou ao tirado, dizendo. Salvação, né, é a minha tradução para Jeová, que é o nome de Deus, e não a palavra Deus, que eu traduzo como Salvador. Salvação seria o nome. Por conta de Jesus significar Jeová é salvação, eu comecei a usar salvação onde é Jeová, né? Então, acabou encaixando. E por conta disso, eu acabo chamando Jesus também de salvação, porque não faria sentido chamar ele de salvação é salvação. Então, Jesus eu chamo de salvação e Jeová eu chamo de salvação. Tirado é Moisés porque ele foi tirado da água, então a moça deu o nome a ele de tirado. 2. Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor, que é Israel, e diga a eles: os momentos de salvação. Agora, isso aqui é muito legal, porque nas traduções tradicionais vocês não vão ter isso de momentos, aqui ó, solenidades, festas, tá? Festas aqui também, mas são momentos. E como que eu sei que é momentos aqui? Porque no grego, quando eles usam essa palavra para se referir à palavra aqui, eles usam a palavra momento. Tem muitos lugares no Novo Testamento que traduz como tempo, mas é literalmente a palavra momento. E é interessante porque os momentos de salvação. Então, aqui é outro lugar que nós vemos que a palavra salvação, como nome de Deus, que é Jeová, tem um encaixe melhor, as quais vocês vão convocar como convocações. Esse convocar é a palavra igreja no Antigo Testamento. A palavra igreja, como nós usamos ela no Novo Testamento, ela está incorreta, ela não foi traduzida. Ela está como igreja porque ela vem do grego eclésia, ela não foi traduzida. Quando você traduz para o português essa palavra que não traduziram é convocação. Então, é isso aqui. Isso aqui é ela sendo usado como verbo e é ela sendo usado como substantivo. Então, assim, diante da falta de lógica do grego no Novo Testamento, de não terem traduzido para o português a palavra igreja, aqui você vê a palavra igreja sendo usado como verbo. Então nós vemos que não é exatamente igreja de como nós temos o conceito de uma igreja hoje. É uma convocação. Não é um local exato, é um chamado, tá? Então, é isso. E o que seria uma convocação pura? Seria uma coisa santa. A palavra santo, sagrado, ela se traduz de forma coerente para a palavra pura, como nós temos no nosso vocabulário do dia a dia. Tá? Quando você tem algo que é, por exemplo, suco de laranja puro, você tem algo que é apenas suco de laranja. Ele está livre das impurezas, é tudo suco. Então, é nesse sentido. Quando você tem ouro puro, é apenas ouro, ele não tem as outras impurezas que podem ocorrer e se associar ao metal, né? Então é nesse sentido, é algo puro e isso transparece também na questão de pureza, como nós temos noção dela, mas também nessa questão de não estar junto daquilo que é impuro, tá? Ó, eu poderia ter sido mais claro, mas vou deixar para um outro episódio. Eu já falei bastante dessa palavra pura, então, é, tá. Estes são os meus momentos, aqui no 3. Por 6 dias trabalho vai ser feito, e no sétimo dia é grande pausa. Convocação pura. Tá. Isso aqui, grande pausa, seria a palavra sábado, né? É um grande sábado. Só que tem um jogo de palavras entre o número 7 e a palavra sábado, porque a palavra sábado ela é ligada ao número 7. E, e os dois também são ligados ao fato de ser uma pausa e a palavra juramento, porque 7, juramento e pausa é tudo uma coisa ali muito próxima e tem tudo um encaixe. Agora, aqui é grande pausa porque ela termina da mesma forma que nós temos o nosso aumentativo. Então, por exemplo, vou até confirmar aqui. Tá. Ela termina no ON, que é um aumentativo. Então, seria tipo sabadão. Então é um grande sábado, é uma grande pausa. Agora,
Por que que eu coloquei grande pausa e não pausa no aumentativo? Porque pausa no aumentativo fica uma palavra estranha para nós do dia a dia, ia levar para outro contexto. Então, ao invés de chamar do aumentativo, eu coloquei o grande na frente. Convocação pura. Nenhum trabalho vocês vão fazer. Ela é pausa para a salvação em todas as moradias de vocês. É isso. E daí, por exemplo, nós vamos ver mais adiante, nós vimos anteriormente, não estou vendo aqui adiante, mas nós já vimos sobre isso, que é um dia para prestar atenção. Não é exatamente para guardar. Ah, guardar e não vai fazer nada o dia inteiro. Não, está errado. As Bíblias tradicionais estão erradas ao usar guardar, porque é para você prestar atenção no sétimo dia. E o sétimo, ele também tem ligação com juramento, então prestar atenção no juramento, prestar atenção na pausa. E o que que é esse prestar atenção? É, ao meu ver, o buscar. E então é como se fosse separar um tempo para você não fazer o trabalho do seu dia a dia e você buscar salvação, no duplo sentido, tanto a sua salvação quanto o salvação, que é basicamente o conceito. Todas as moradias. Lembrando que a nossa verdadeira moradia é esse nosso corpo, tá? Então aqui tem duplo sentido, que tem a ver com as casas, mas tem a ver com o nosso corpo. Então nós temos que buscar isso nesse sentido, tá? E aí questiona-se, né? Ah, mas então eu tenho que parar o dia da semana lá, porque tal, tal, tal. Aí nós vamos ao Novo Testamento, onde Paulo diz que onde o Cristo diz também. Primeiro eu vou falar do Cristo, porque Jesus, salvação Cristo, é de fato o mais importante. A Bíblia é sobre ele. Ele fala, né, que o sábado, né, a pausa, o juramento foi feito para o homem, e não o homem feito para o juramento, a pausa. Então, quanto ao que você faz no sétimo dia que você escolhe para você, independente de ser o sábado ou o domingo, isso aí você pauta em oração. Não busque, o guru lá falou que tem que fazer isso, o guru aqui. Não. A, a direção do Salvador, que eles traduzem como lei, mas eu traduzo como direção, a direção do Salvador, tudo que você tiver um questionamento, não busque em pessoas, coloque em oração. Por exemplo, as coisas que eu dou um norte aqui para falar dessas coisas, quando surge uma dúvida, você coloca em oração. E na hora certa você vai ter a resolução dela. Muitas coisas demorou muito para eu entender. E daí, quando eu questionei, poxa, por que que demorou tanto para eu entender esse elemento que parece ser tão básico? Muitas vezes você precisa construir uma base de conhecimento antes de você entender aquele conhecimento. Por exemplo, antes de você aprender multiplicação, você tem que aprender adesão. Então, é tudo organizadinho. Tá? E então, não busquem gurus. Ai, pastor, o que que eu faço no sábado? Não, você baixa sua cabeça e você pergunta em oração. E você vai perguntando. E uma hora você vai saber como lidar com essas questões de da lei, né, que eu chamo da direção, para o dia a dia. E por que que isso é melhor do que você perguntar para um pastor? Porque isso vai aumentar a sua intimidade com o Salvador. Esses momentos de oração, isso te aproxima muito do Salvador, buscar ele de coração. Esse gesto de abaixar a cabeça e orar, né? Por mais que pareça ser, mas eu posso simplesmente perguntar. Não, coloque em oração. Porque quando você pergunta para outra pessoa, você desenvolve um relacionamento com essa outra pessoa. E o intuito é você desenvolver um relacionamento com o Salvador. Assim, teve questões que eu levantei em oração que demorou para eu sacar, mas hoje eu vejo que demorou porque eu precisava de uma base melhor para poder entender aquilo. Porque às vezes você tem a resposta, mas você não entende como chegar lá. Ou você acaba não concordando porque você não tem a base, você não tem um entendimento que vem abaixo daquilo. Então, tome muita cautela antes de
tomar decisões grandes da sua vida por conta de o que você lê, como lei aqui. O seguir o Salvador, ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Você não, ao se aproximar dele, de oração e desses momentos que eu falo, você começa naturalmente a fazer certas coisas e entender qual é o verdadeiro significado do sétimo dia, do juramento, da pausa, tá? Então, lembrando que também tem a ver com repouso, né, que é descanso, que ao meu ver também esse negócio do sétimo dia também tem uma ligação com o alívio que você sente quando busca o Salvador. Então, assim, é uma questão muito complexa. Não é cumprindo uma regra exterior que você vai chegar ao coração. É o contrário, é buscando ele que você começa a cumprir a forma correta, tá? E lembrando que os sacerdotes, por exemplo, os operadores de purificação, eles todo dia eles levantavam coisas ao lugar de ofertas, ao altar. Então, por exemplo, para eles não tinha pausa. Então, o que que isso significa? Né? Então, assim, sempre coloque em oração essas regras e essas leis, que esses obstáculos que as pessoas tentam colocar entre você e o Salvador. Porque a maioria deles é besteira, tá? Essas leis que criam, você tem que isso aqui. Basicamente, a regra é o que vem de dentro para fora. É o que te motiva a fazer aquilo, não é algo de fora para dentro, né? Então coloque em oração. 4. Estes são os momentos de salvação, convocações puras, as quais vocês vão convocar nos momentos delas. Aqui, ó, esse 4 aqui, ó. Aqui eles colocaram tempo. Aí, aqui é tempo, lá em cima era outra coisa, né? Beleza. Tem que ter consistência, né? As traduções tradicionais não mantêm essas consistências. Ah, não, eles colocaram festa, sim. Tá. É, o seu tempo. Só que eles colocaram festa na primeira parte e tempo na segunda. Mas esse é o menor dos. Enfim, aqui, ó, convocações puras, né? Que essa é a palavra. Essa seria a tradução da palavra igreja, né? Que na verdade igreja significa convocação pura. Tem muita igreja por aí que você vê que não é pura, tá? Então é complicado. 5. No primeiro ciclo. Ciclo é a palavra que eu tenho para mês. E eu coloco ciclo porque, primeiro, porque o mês que nós usamos é muito diferente desse mês. O mês aqui, ele é ligado à fase da lua, tá? É a lua que dita o mês. Nós não fazemos mais dessa forma. Nós temos um calendário organizado e o mês, ele tem, varia, né, para manter uma certa estabilidade ali, que poderia ser melhor se fossem meses de 29 dias. Mas, enfim, por começar nos ciclos da lua, todo ano, não bate com o nosso calendário, porque o nosso calendário ele não é lunar. Então, todo ano essas datas mudam, essas datas que nós vemos aqui. Então vamos lá. No primeiro ciclo, que seria o ciclo de mês, no 14 do ciclo, no meio do anoitecer, é a passagem para a salvação. E o que que é o meio do anoitecer? Nas traduções tradicionais aqui, vocês olha lá, pela tarde em um, no entardecer no outro, aqui entardecer, a tardinha, tá, nenhuma está correta. Até porque quando nós vamos lá no começo de Gênesis, eles usam noite, então lá eles usam noite, aqui é entardecer, então qual que é? Não tem consistência nas traduções tradicionais. É anoitecer. E o que que é o anoitecer? É aquele período que o sol está entrando no horizonte, aquele é o anoitecer, é quando o dia está virando noite, no meio do anoitecer. Inclusive tem uma palavra, uma letra do proto-sináitico que é exatamente isso. É uma linha e um círculo bem no meio. Então eu acho interessante como tem uma
uma letra do proto-sináico, que é justamente o horário exato da passagem à salvação. E passagem é a tradução da palavra Páscoa. Aqui nas traduções tradicionais, lá, Páscoa, Páscoa, tá. Mas Páscoa significa passagem. E essa palavra ela foi usada como verbo quando a Páscoa, passagem, foi instruída, né? E estava escrito lá, né? E o informante de salvação, o anjo do Senhor, que está nas traduções tradicionais, e o informante de salvação vai passar por vocês e vai ver quem tinha o sangue nas casas. Vai passar pelo Egito. Então, foi usado como verbo ali. Só que ali, né, ali vai estar. Né? Passou e depois vai chamar de Páscoa, não vai chamar de passagem. Passou é uma passagem. Tá? Então, quando nós usamos Páscoa, nós perdemos esse sentido de passagem. E o Novo Testamento chama isso de Páscoa também, o grego chama isso de novo de Páscoa. Aliás, o grego não, tá? As traduções do grego para os idiomas atuais chamam de Páscoa. Em muitos lugares eles usam sofrimento como verbo no Novo Testamento, porque eles falam assim, o que o Cristo sofreu na terra, mas não é o que o Cristo sofreu na terra, é o que o Cristo passou na terra, porque ele não apenas sofreu aqui, tá? Ele teve muitas experiências boas aqui também. Então, experiências boas e a cruz. Então, é o que ele passou, e não apenas o sofrimento. O Novo Testamento, a tradução do Novo Testamento, ela está bem complicada do que temos hoje. Mas nós vamos chegar lá. É a passagem para a salvação. E aqui, ó. Né? Outro lugar que Jeová se encaixa melhor como salvação do que como Senhor ou Jeová. O que acontece, o que é a passagem no Egito? É quando eles são salvos. Então, é a passagem para salvação. Porque depois daquilo, eles foram salvos. Então, aqui é o nome, aquele nome que eu falo, Jeová, que significa salvação. Então, é a passagem para a salvação. Aí você cria um duplo sentido, que é para a salvação a pessoa e para a salvação, para eles serem salvos, tendo colocado o sangue nas portas, tendo aplicado o sangue nas aberturas. Então, aqui é mais um lugar que eu comprovo que Jeová significa salvação. Tá? Jesus chamava, Jeová é salvação. E esse é mais um versículo que comprova que Jeová é salvação. 6. No dia 15 deste ciclo é a comemoração dos sem azedume para a salvação. O sem azedume é tudo que não tinha o azedume que era usado para fermentar as coisas. Porque o que acontecia? Eles deixavam um pedaço de comida para azedar, para estragar, e depois eles usavam aquilo para azedar as coisas. E isso tem um caixe, ao meu ver, diante da palavra que está azeda e não de uma forma doce. Ao meu ver, o texto original, ele de forma literal e boa, assim, que eu apresento para vocês, ele é doce. E quando ele é colocado de toda essa forma, aqui nós vamos relevar isso e aquilo, você, na minha opinião, você azeda ele. Ele não tem o mesmo prazer de consumo, a mesma doçura. Então, no dia 15 deste ciclo é a comemoração do sem azedume para a salvação. Por 7 dias vocês vão consumir sem azedume. 7. No primeiro dia, uma convocação pura vocês vão ter. Nenhum trabalho de servidão vocês vão fazer. E vocês vão aproximar combustão para a salvação por 7 dias. Tá, o que seria combustão para a salvação? Sim, são refeições de carne, ofertas de carne que eles fazem e colocam fogo naquilo. Mas mais do que isso, eles fazem isso com carne para gerar combustão. A aplicação disso, isso aqui é uma ilustração daquele momento de oração que você tem quando você busca o Salvador, quando você abaixa a sua cabeça e você fala com ele e você sente aquele foguinho no seu coração, você dá aquela respirada, você sente vivo e você sente aquela combustão durante a oração, que muitas vezes sai até lágrima, tá? Então, a lágrima ela é mais intensa, ela chega a entrar num aspecto da completude, mas só aquele grauzinho da oração que você sente, aquele
pequeno foguinho já é a combustão. No 7º dia é convocação pura, nenhum trabalho de servidão vocês vão fazer. 9. Salvação falou ao tirado, dizendo: Fale aos filhos do persistiu com o grande pastor, e diga a eles: Quando vocês entrarem na terra que eu ponho para vocês, e colherem a colheita dela, vocês então vão trazer o feixe do começo da colheita de vocês ao operador de purificação. Operador de purificação é a minha tradução para a palavra sacerdote. É uma mistura, eu peguei o que o grego dá e o que o hebraico dá, e eu falei assim, poxa, tem encaixe, porque o hebraico passa um sentido de operador e o grego usa a mesma base da palavra que é usado para puro. Tá? Então, operador de purificação. E é interessante, porque de fato é essa a função de um sacerdote em várias religiões. É de alguma forma purificar a pessoa diante de alguma questão, né? Ou doença, ou, né? Enfim. Tá. 11. E ele vai apresentar o feixe à face de salvação, para a satisfação de vocês. No dia seguinte da pausa, o operador de purificação vai apresentar ele. Satisfação é aquilo. Muitas vezes, depois que você faz uma oração que valeu a pena, você se sente satisfeito, porque você recebeu, você encheu o seu corpo daquilo que realmente o seu corpo for feito para ser preenchido. Eu acho que é isso, acho que eu consegui explicar. Tá. Então aqui, ó, quando vocês entrarem na terra que eu ponho para vocês. Isso também tem, tá. No dia seguinte da pausa, o operador de purificação vai apresentar ele, tá. Eu perdi o que eu ia falar. Vou continuar. 12. E vocês vão fazer, no dia da apresentação de vocês, o feixe, um cordeiro íntegro, filho do ano, para ascensão, para a salvação. Aqui nós temos a cruz, tá? Vamos lembrar, o que João no Novo Testamento fala? Eis o cordeiro salvador de Deus que tira o erro, pecado do mundo, né? Então, um cordeiro íntegro, Cristo, o cordeiro íntegro, filho do ano, que aqui nesse caso é quem nasceu no ano, é filho do ciclo, filho do para a ascensão, para a salvação, né? Salvação é o nome Jesus também, então, e também Jesus é a salvação. E daí aqui nós temos Jeová é salvação. Então aqui o nome de Deus como salvação está encaixando novamente. E ascensão, o ritual da ascensão do Antigo Testamento é quando se é colocado o fogo e aquilo queima e aquilo é aceito por salvação. E aquilo é representativo à cruz. Porque ele é levantado na cruz. Ah, e esse ascensão é do verbo ascender no sentido de levantar, tá? Só que esse ascender, ele também é feito com fogo. Então, no português, nós temos duas palavras com a mesma pronúncia que, na verdade, diante desse ritual de ascensão, é tem um encaixe perfeito.